Chegando, pessoal! Boa noite para todo mundo. Gazeta Esportiva no ar, com muito assunto nessa terça-feira com cara de segunda. Tudo bem, Celso? Boa noite, Michele Janela. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e grande noite para você também, meu querido Thiago Salazar. E aí, Salazar? Boa noite, Michele, Celso, todos que nos acompanham. Vamos lá, mais um Gazeta Esportiva. Muito bom ter você aqui com a gente. Olha, a gente vai voltar já para falar de tudo sobre a rodada do meio de semana e esquentar o clássico de quinta-feira entre Corinthians e Palmeiras. Então, não sai daí, é muito rapidinho, a gente já volta. Beleza, galera? Nós voltamos com a nossa enquete do dia. Celso Salazar, você que nos assiste, pergunta: o Otero deve ser titular do Corinthians no derby, já? No jogo aí contra o Palmeiras? Sim ou não? Celso Cardoso. Sim, ele tem entrado bem nos jogos, tem feito a diferença. Eu colocaria o Otero no time, sim, sem dúvida alguma. E aí? Eu acho que não tem muita dúvida que deve ser titular agora, principalmente com o desfalque do Luan. A questão é onde, né? Exatamente, eu acho que a questão aí não é nem se ele deve ser titular, eu acho que o que se questiona é no lugar de quem. E aí eu e Celso Cardoso aqui, para variar, discordamos um pouco. No lugar de quem tem que ser titular? No meu entendimento, no lugar do Ramiro. No meu entendimento, no lado esquerdo, no lugar do Gustavo. Bom, e no entendimento de você, telespectador? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto se ele deve ou não ser titular. Você pode usar o nosso QR Code que aparece aqui e pode mandar um WhatsApp pra gente. Um vídeo de até 10 segundinhos com algum comentário, alguma pergunta. Número 11994791633. E, aliás, essa semana é o seguinte: galera que participar pelo WhatsApp, nós vamos escolher um dos nossos telespectadores para ganhar de presente, sabe o quê? Esse carrinho de rolimã aí, ó. Olha que lindo, do Gazeta Esportiva, estilizado. Eu quero um desse também. Não, estilizado pela galera da Moleque de Rua. E deixa eu falar uma coisa, eu nunca tinha andado de carrinho de rolimã. Você não tentou agora, né? Não, então. Aí esse final de semana, o meu marido, a gente não conhecia essa loja Moleque de Rua e ele comprou um carrinho de rolimã pelo Mercado Livre. E aí a gente viajou no final de semana para Campos do Jordão e foi a primeira vez que eu andei de carrinho de rolimã. Não me machuquei, meus filhos estão excelentes, meu marido fez várias coisas radicais, só que, gente, vocês não sabem, no final, ele foi sozinho descer, ele se ralou bonito. Ah, não digo. Mas, enfim, porque também tava assim, cotoveleira, tem capacete, mas é muito legal. De infância. Por quê? Porque o meu tio fez um carrinho de rolimã pra mim, mas assim, incrível. E a minha mãe não me deixava brincar com o carrinho. E aí, no fim, o carrinho se perdeu e eu não usufruí daquele presente do meu tio. Eu vou mostrar pra vocês. Vou fazer isso depois de brinquei. Eu andei de carrinho de rolimã na infância, legal. Mas eu jamais tentaria fazer isso hoje em dia. Eu achava que era bem mais perigoso, mas não, ele tem o freio. Depende. Pega uma ladeira pra você ver. Então, mas isso que eu digo, meu marido tá todo pra lá. Olha, hoje faz um mês que o Brasileirão começou. E em 30 dias, 6 técnicos já perderam o emprego e muitos outros estão na corda bamba. Mas de quem é a culpa? Das diretorias que não sabem contratar? Dos próprios técnicos que estão despreparados? Ou da cultura resultadista do futebol brasileiro que joga todo o peso nas costas aí dos treinadores? A gente preparou uma reportagem bem legal falando de tudo que envolve a dura missão de ser técnico de futebol no Brasil. Venhamos e convenhamos, o novo normal do futebol não é tão novo assim quando o assunto é a demissão dos treinadores. Se passaram 8 rodadas do Brasileirão e lá se foram 6 técnicos. Ney Franco no Goiás, Felipe Conceição no Red Bull Bragantino, Roger Machado no Bahia, Eduardo Barroca no Curitiba, Dorival Júnior no Atlético Paranaense e Daniel Paulista no Sport, que aliás ficou na bronca com a boa e velha dança das cadeiras. A gente não tem o suporte que precisa para ter no futebol, porque oscilações, resultados bons e ruins vão acontecer, é natural. Agora, precisa se avaliar mais o trabalho, aquilo que vem sendo feito. Historicamente, os clubes que trocam mais de treinador, que são mais instáveis aos momentos de pressão, aos momentos de instabilidade, são os clubes que geralmente são fadados ao insucesso. Dorival Júnior, que contraiu a Covid-19 não comandou o Atlético em 3 dos últimos 4 jogos antes da sua demissão, acredita que um ano atípico como o de 2020 deveria ser levado em consideração. A equipe vinha num processo de evolução
Infelizmente, nós ficamos nas últimas partidas sem 10, 12 jogadores, por um motivo ou outro, né, dentro do departamento médico do clube, e aguardávamos por uma recuperação de cada um deles. Agora, todas essas demissões têm fundamento ou existe uma necessidade de encontrar um bode expiatório para justificar os maus resultados? É muito mais fácil jogar toda a responsabilidade em cima de uma única pessoa, no caso o treinador, do que todo mundo assumir a sua parcela de culpa e responsabilidade. E esse calor do torcedor, muitas vezes, ele influencia nas decisões que são tomadas dentro dos clubes. Falar em resultado e bom futebol sem pensar nos Jorges, Jesus e Sampaoli é quase um pecado, certo? Ou o pecado mesmo é não valorizar os treinadores brasileiros? Eu acho que nada que é nacional tem valor. Nada que é nacional nós reconhecemos. Nós queremos um carro importado, nós queremos sempre aquilo que vem de fora, porque aquilo que é produzido aqui dentro, ele não tem o seu valor. Eu acho que nós não podemos generalizar, acho muito importante a vinda de profissionais de fora. A gente sabe que o treinador que vem de fora, ele tem uma tolerância maior aos resultados, a gente vê isso em alguns clubes, né? Fato é que, independente de ser estrangeiro ou tupiniquim, o recorde de quedas de treinadores pertence ao Brasileirão de 2015, com 32 demissões. E a média desta temporada não tá muito longe não, hein? São 3 técnicos demitidos a cada 4 rodadas. O futebol brasileiro, ele se reinventa. E o treinador brasileiro também sabe como fazer. Muito bom. Agora, é uma realidade que se repete. Né? Aliás, muito boa a matéria, não o fato deles serem demitidos assim. 8 rodadas, 6 demissões, né? Não, é muito alto e acho injusto com os treinadores. Não, uma parte é a questão. É injusto com os treinadores porque eles nunca têm o tempo de... Só para pegar o caso do Dorival Júnior, por exemplo, ele estava com Covid, o filho pegou Covid, ele nem esteve à frente do time e foi mandado embora por causa dos resultados ruins. Né? Quer dizer, então você acaba não dando o tempo necessário e os dirigentes nem sabem o que eles estão fazendo. Eles contratam com alguém como um escudo. Não existe uma filosofia que, na verdade, eu defendo a tese, Salazar, que você tem que ter um CEO no clube, um dirigente, alguém responsável pelo futebol, que tem que entrevistar os treinadores para saber se eles se adequam à filosofia do clube. Agora, nenhum clube sabe, ou raríssimos são os clubes que sabem qual é a filosofia que eles querem. Eles pegam um nome que vai agradar a torcida, ganhou, está todo mundo protegido, perdeu, eles colocam na bandeja e entregam para os... É assim que funciona. E só mais um adendo. Não concordo com o Dorival, essa coisa, tudo que é de fora. Se o carro é importado, as pessoas gostam mais, é porque o carro é melhor. E se hoje a gente está gostando mais dos treinadores estrangeiros, é porque eles são melhores. Então que sirva de lição para que os brasileiros busquem essa reciclagem, essa adequação. Isso não significa que não tenhamos bons nomes. O Rogério Ceni é um cara de boas ideias. O Thiago Nunes, que é tão questionado, é um cara de boas ideias. O Fernando Diniz é um cara diferente. Os demais... Você acha que mais do mesmo. São melhores? Então, eu acho que a gente tem que ponderar alguns pontos aí. Por exemplo, eu concordo com o Celso quando ele fala sobre a questão dos dirigentes. Eu acho que não há convicção na decisão dos dirigentes. Eles nem entendem disso. Eles não contratam com convicção naquele treinador, naquela ideia de jogo. Eles não estão dispostos a, de fato, comprar uma ideia. O que eles querem, de fato, é resultado e acabou. Se não vier resultado, não tem paciência. Esse é um grande problema, salvo raríssimas exceções. Problemas nossos também. Discordo, que a gente fica aqui cornetando quando o resultado não aparece. Mas eu discordo do Dorival quando ele fala dessa questão dos técnicos estrangeiros, mas eu concordo que a reação, tanto da imprensa quanto da torcida, é mais tolerante, sim, com alguns técnicos estrangeiros. Acho. Você acha? E para mim o caso do Sampaoli no Santos é um caso básico. Fosse um treinador brasileiro ali, eliminado do Campeonato Paulista pelo Corinthians, eliminado num vexame para o River do Uruguai e começando capencando, tomando goleada do Ituano, se eu não me engano, eu acho muito difícil que a diretoria do Santos mantivesse o treinador se não fosse ele ali, o Jorge Sampaoli. A gente tem inúmeros casos de técnicos que por muito menos foram demitidos. Por isso que eu acho que a tolerância de alguns dirigentes
com técnicos brasileiros e estrangeiros, de fato, não é a mesma. Eu discordo de você por uma razão. O Sampaoli foi eliminado pelo River Plate, mas estava jogando bem, em um curto espaço de tempo. O Gesualdo, ele é estranho brasileiro? Mas jogando bem naquela época também não. Naquela época Tava. Gesualdo é o quê? Português. Mandaram embora. Contrataram um português pro Avaí. O nome dele é Ferroviário, se não me engano. Foi embora. O Gareca, aqui no Palmeiras, 16 jogos, foi embora. Não, todos, quer dizer, então não exato, é todos assim, foram embora por causa da questão do resultado. Existe uma tolerância maior. Não existe também. Não, eu acho que existe sim, inclusive também. Por parte da imprensa. A crítica muitas vezes não é a mesma. A gente percebia uma tolerância com o Sampaoli que eu não via nos outros. Eu não enxergava. Mas claro, porque ele chegou lá, técnico com 4 brasileiro meses, ele fez o time jogar. Não, tudo bem, mas ele foi eliminado do Paulista para o Corinthians, ele foi um baita vexame na Copa Sul-Americana. Você se lembra as circunstâncias da eliminação? Eu lembro pro Corinthians? Eu lembro. Ele amassou o Corinthians. E no primeiro jogo? Sim, mas no primeiro jogo foram o Corinthians. todo mundo lembra do segundo jogo. Sim, eu quero lembrar aquele jogo, foram 2 jogos. No primeiro jogo só deu Corinthians. Mas se você pegar os jogos do Sampaoli à frente do Santos, você vai pegar que 80% dos jogos ele jogou bem. Eu concordo, então, mas desses 80%, a grande parte veio no Campeonato Brasileiro a partir do segundo semestre. O primeiro semestre do Sampaoli, ele era irregular. O time atropelava um jogo na Vila Belmiro, no outro jogo tomava 4 do outro. Num jogo ele não jogou nada contra o Corinthians em Itaquera, no outro jogo ele atropelou o Corinthians no Pacaembu. Era um time irregular até ele se encaixar. A questão é, essa irregularidade, tomando goleada de time pequeno, sendo eliminado pelo rival no Paulista e pagando um vexame na Copa Sul-Americana, se fosse um treinador, se fosse o Jair Ventura ali, eu não sei se a diretoria do Santos teria a mesma paciência. Teria, sim. Bom, vamos começar a rodar a nossa equipe na rua, começando com o Jonas Campos, ao vivo, do Parque São Jorge. E ele vai explicar essa história que surgiu hoje de uma possível troca de jogadores com o Atlético Paranaense. Boa noite, Jonas. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso, ao Salazar, a todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva nesta terça-feira. Pois é, rolou aí uma proposta do Atlético Paranaense ao Corinthians. O Atlético procurou o Timão para oferecer uma troca. O volante Wellington, do Furacão, pelo Camacho, jogador do Timão, inclusive titular do Thiago Nunes nos últimos 2 jogos, e em outros períodos aí da temporada também iniciando as partidas sob o comando do Thiago Nunes. Camacho por Wellington, uma troca polêmica. O Wellington já teve passagens pelo São Paulo, né? Inclusive com episódios de provocações ao rival Corinthians. O fato é que o Wellington hoje está no Furacão, 29 anos, foi capitão agora do período vencedor do Atlético Paranaense sob o comando do próprio Thiago Nunes, mas tem contrato até dezembro deste ano e sem acerto de renovação. Já o Camacho, jogador de 30 anos, tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022. O Corinthians tem 100% dos direitos econômicos desse jogador e justamente por conta desse contexto contratual, o Corinthians já negou essa proposta de troca e só topa negociar o Camacho caso o Furacão desembolse alguma grana pelo jogador. Vale lembrar que o Camacho, entre 2018 e 2019, foi emprestado ao Atlético Paranaense, até disputou posição com o Wellington no Furacão. Inicialmente o Camacho era titular, depois teve uma punição por causa do doping. O Wellington pegou a vaga ali no meio-campo, depois se tornou capitão da equipe, então comandada pelo Thiago Nunes, e agora surge aí essa proposta do Furacão, que de fato aconteceu, mas já negada pelo Corinthians. Só topa fazer negócio, eu repito, caso a diretoria do Atlético Paranaense desembolse alguma grana pelo Camacho. Mas falando futebolisticamente, o que vocês acham? Seria uma boa para o Corinthians trocar o Camacho pelo Wellington? E aí, é com vocês. Daqui a pouquinho o Jonas volta para falar mais do Otero. Eu nem pensava. Claro que não. Compara os 2 jogadores. O Camacho é um jogador que, sabe, clássico. Não, sai jogando eu tô dando bem. risada porque esse assunto pegou fogo hoje na redação. Imagina. O Jonas Campos entende que o Wellington é o Tony Kroos do Atlético Paranaense. Mas eu tô com o Celso nessa. Não trocaria. Você gosta de ver o mas nessa não tem jeito. Daí só o Jonas para discordar. Entendo que o Corinthians fez bem. Tem uma questão importante, isso que o Jonas trouxe, a questão contratual. Um tem contrato até o final do ano, já avisou que não quer ficar. O outro tem contrato até dezembro de 2022 e tem uma questão aí.
O Corinthians é dono... O Camacho. O Corinthians é dono de 100% dos direitos do Camacho. Isso aí. Então o Corinthians não vai abrir mão de um jogador com quem ele tem contrato mais longo, é dono de 100% dele. A informação que eu tive conversando com dirigentes do Corinthians não esquece essa coisa de troca, esquece, não tem a menor possibilidade. E o Corinthians aceita conversar sim, desde que o Atlético desembolse uma grana e venha aqui comprar o Camacho. Aí sim o Corinthians senta para conversar. Do contrário, não tem jeito, o Camacho continua aqui, o Wellington vai ter que procurar, porque parece que por lá ele já disse que não quer ficar. E acho que o Corinthians faz muito que bem. Tem um contrato longo, é dono de 100% do jogador, é um jogador que é titular pelo técnico e, sinceramente, tecnicamente, não vejo como algo vantajoso para o Corinthians trocar o Camacho pelo Wellington. O elenco já tem, né? Já tem o Gabriel, que tem características semelhantes do Wellington. Se a ideia é você... O Wellington tem um pouco mais de saída de bola, mas mesmo assim eu prefiro ter o Camacho e o Gabriel do que ter o Wellington no time. O Wellington, que aliás, eu cobri o São Paulo nessa época, é declaradamente São Paulino, roxo, fanático, de chorar, torcer. Não, mas isso não quer dizer nada, é só um adendo aqui. Ele é criado pelo São Paulo, formado lá, jogou lá, legal. Não se firmou, mas é um dos poucos jogadores que ele vai para uma entrevista, hoje é raríssimo. Esse jogador vai e fala, eu sou São Paulino mesmo. O Wellington é esse cara. Muito bem, contato com Osmar Garrafa ao vivo da Academia de Futebol para falar do Vanderlei Luxemburgo, que alcançou uma marca importante no Palmeiras. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite a você, ao Celso, ao Salazar, a quem está acompanhando o Gazeta Esportiva. E o assunto é Vanderlei Luxemburgo. Na abertura do nosso programa, nós falávamos dos técnicos pressionados, técnicos demitidos. E o Vanderlei, até antes da vitória contra o Bragantino, andava muito questionado pela torcida palmeirense. Mas acabou vencendo, mesmo sem jogar bem. Palmeiras venceu e o Vanderlei respira um pouquinho mais aliviado para o clássico contra o Corinthians, na próxima quinta-feira, na Arena Neoquímica. O Palmeiras é o 7º colocado, com um jogo a menos, tem 13 pontos, é o único invicto do Campeonato Brasileiro. E aí o que aconteceu com o Vanderlei? O Vanderlei aproveitou que na partida contra o Bragantino ele completou 400 jogos como técnico do Palmeiras e fez questão de passar para a torcida palmeirense os seus números no Palmeiras. E são números extremamente representativos, né? 400 jogos, ele é o 3º técnico com mais jogos pelo Palmeiras. É o 2º técnico com mais vitórias, foram 240 vitórias no comando do Vanderlei. É o 1º técnico, somando aquele que mais dirigiu o Palmeiras entre jogos no Allianz Parque e também no Palestra Itália, e outros vários itens, aonde ele é o 2º técnico mais do Palmeiras, né? Ele é o 2º técnico com mais jogos em Libertadores, 22, mais vitórias em Libertadores, ele é o 2º com 11, mais jogos em Brasileiro, ele também é o 2º com 139, foi o técnico com o 2º com mais vitórias no Brasileiro e no Paulista. O Vanderlei, pelo menos, aproveitou o final de semana, depois da vitória pela manhã, para tentar fazer as pazes com a galera e ficar um pouquinho mais aliviado em termos de pressão para a partida clássica contra o Corinthians na próxima quinta-feira na Neoquímica Química. Neoquímica Arena. Tá adaptando. Eu brinquei na última entrada assim, eu falei, a gente tem que acostumar, realmente ainda não tá, o nome não tá saindo fácil. Como assim. É que a gente fala? Ele ia falar? Ele ia falar Arena Neoquímica? Boa, Garrafa. Às vezes dá uma bugada. Dá uma bugada. E o Luxemburgo? Esses números, com todo respeito ao Luxemburgo, não me enganam. A maior parte desses números foi conquistado em outras passagens do Luxemburgo. Os números atuais do Luxemburgo não são bons. Ele só perdeu 2 jogos, empatou 10. Então, ele ganhou 13 e não ganhou 12 jogos. Ganhou um clássico até agora, né? Que foi esse último do Santos. É um time que dentro de casa no Brasileirão ganhou 1, empatou 2. É um time que no Brasileirão ganhou 3, empatou 4. E é um time que não está jogando bem. De fato, não está jogando bem. Acho que então, esses números apresentados pelo Garrafa, para mim, com todo respeito, não significam nada hoje. Não, para mim significam sim. Para a história dele. Para hoje, para o time, para mim. A história dele, ninguém vai roubar. Sim, isso claro. é algo que está para a história, a gente tem que respeitar, porque são números incríveis. São números absolutos. Quem acompanhou o trabalho do Luxemburgo, especialmente no Palmeiras, em 93, em 96. Sim, nessa época não tem a menor dúvida. Isso não vai tirar. Os números atuais, é aí que está a questão, né? E aí que eu vejo... É difícil de entender, porque as pessoas ficam cobrando resultado. Os resultados do Luxemburgo não são ruins. Na minha opinião, são Os resultados, ruins. não.
Resultados, não. Como não, Celso? O time por causa tem do título? Título de campeão paulista e... No Brasileirão ele tem 4 empates e 3 vitórias. Calma, mas ainda assim tá lá, tá na parte de cima da tabela. Mas isso o time invicto, é início de campeonato. Os resultados não são ruins. Os resultados não são ruins. Não, na minha opinião, o futebol apresentado... Aí sim. Não, aí é péssimo. Aí que é a questão. O futebol não aí convence. É péssimo. O futebol é péssimo. O futebol não convence. Agora, os resultados são não é fracos. O time está invicto no campeonato. Não, aqui o que eu faço alusão é que, assim como para o Luxemburgo, o Filipão também ficou 1 ano sem perder com o Palmeiras. Sim, mas ganhava mais que o Luxemburgo. Não, mas mesmo assim, podia ganhava até ganhar. Feio, mas ele ainda tinha não resultados importa, bem melhores. Mas, assim, mas eu era um único aqui que questionava o futebol do... Eu não, o mestre também. Você tomar bronca de você, mas você quer o quê? Tá ganhando 1 ano. Mas a questão é o futebol apresentado. Sim, muita então gente. Não é o resultado. Eu não vou pegar o resultado porque eu nunca me apego ao resultado. Você pode, e não é ter uma questão também de jogar ofensivamente. Não, jogar bem. Ninguém tá pedindo para dar 40 chutes. Você tem chutes vários caminhos para chegar à vitória. O Corinthians do Carille em 2017 não jogava ofensivamente, mas era um time que tinha um padrão estabelecido. E isso está faltando ao Palmeiras. Eu entendo que o Palmeiras não tem bons resultados esse ano, apesar do título, e o futebol apresentado com esse elenco é péssimo. É verdade. E não tem sido de agora que está sendo ruim. Não é de agora. Ô, Garrafa, parece que a negociação do Diogo Barbosa pode melar, é isso? O que está acontecendo? Conta pra gente. É isso sim, Michele. O Diogo Barbosa, ele é o reserva do Vinha, lateral esquerdo imediato. Como o Vitor Luiz foi para o Botafogo, ele era o reserva do Vinha, não é? Mas o Grêmio tem interesse na compra do jogador. O Palmeiras tem 50% dos direitos federativos do atleta. Falta acertar com o Grêmio a porcentagem que o Clube Gaúcho vai comprar, porque o Palmeiras não quer emprestar. Só que nessa terça-feira parece que entrou água no chope nessa negociação. Porque o garoto Lucas Esteves, que é o terceiro lateral esquerdo do clube, com a saída do Diogo Barbosa para o Grêmio, ele seria o reserva imediato do Vinha, que vem se contundindo muito, não é? Mas o garoto teve uma lesão muscular hoje, deve ficar aí de 4 a 6 semanas no departamento médico, e isso pode acabar dificultando que o negócio saia. O Diogo Barbosa, que inclusive tinha manifestado até o interesse de aceitar a proposta do Grêmio. E só para fazer um esclarecimento ao Salazar aí, né? Porque esses números não fui eu que apresentei, quem apresentou os números foi o Vanderlei. E o Salazar, me desculpe me intrometer, mas vou me intrometer. O Salazar tem que decidir. O Celso, ele é favorável de um bom futebol, ele nunca escondeu de ninguém. O Salazar quer derrubar o Vanderlei Luxemburgo, é isso que eu estou entendendo? Ué, Vanderlei é o único técnico invicto, campeão paulista, tá com um jogo a menos. O Celso está coberto de razão e o Salazar parece estar bem indeciso aí, mas tudo bem, me desculpe, nem era meu papel, mas não me contive. Muito obrigado, Osmar Garrafa, pela sua defesa. Boa, Garrafa! Bem-vindo. Eu não sei qual a sua dúvida, porque o Garrafa está em dúvida da minha opinião. Que dúvida que você ficou, Garrafa? Para mim está muito claro. Não é que eu não quero o Luxemburgo. Eu entendo, eu jamais, se fosse dirigente, contrataria o Vanderlei Luxemburgo. Não quer. Ô, louco! Não, então você não quer. Qual é a motivação de contratação do Luxemburgo? O que o Luxemburgo fez de bom nos últimos anos que leve um dirigente a pensar, vamos contratar o Luxemburgo? Garrafa não está concordando com você, não. Eu sei que ele não vai concordar, mas o Luxemburgo não tem nenhum grande trabalho nos últimos anos. O último trabalho dele, bom, porque no Vasco ele pegou um time extremamente limitado, e qualquer resultado que ele conseguisse, que levasse o Vasco para o meio da tabela, estaria ótimo. Tá, mas... Agora, achar que ele ia vir para esse time do Palmeiras, com essa ideia de jogo que ele tem apresentado e achar que ia dar certo, era óbvio que não ia. A questão é a seguinte, pera, calma. Você está falando do trabalho dele. O Garrafa que está nervoso. Não, você falando o trabalho dele no Vasco foi bom. Pelas circunstâncias, pela limitação que ele tinha, foi bom. Não, eu não entendo foi bom. Isso. O trabalho foi bom. Foi bom porque você acabou de falar que não vale o resultado. O futebol do Vasco era péssimo. Não, mas o time aí nesse caso do Vasco vale o resultado e o futebol a gente esquece. Calma, o time do Vasco era para cair. Acabou. Não é essa a questão. Não era para cair, tanto não era que não caiu. E eu até concordo com você, que não deveria ter sido o Luxemburgo contratado. Aí é uma outra história. Mas ele foi contratado a partir do que ele apresentou no passado, do que ele poderia ser capaz de fazer, o que ele poderia fazer com um elenco como tem o Palmeiras. Esse passado, o senhor se refere a que ano?
10 anos atrás, por exemplo. Eu vou contratar um técnico pensando no que, puxa, olha o que ele fez há 10 anos atrás, vamos contratar ele que ele vai dar certo? O que eu tô dizendo... É esse o meu questionamento, ele foi muito bom, mas ele foi muito bom há muitos anos atrás. Presta atenção no que eu tô falando. Isso mesmo, Celso. Presta atenção no que eu tô falando. Eu falei... Você também é partidário do Luxemburgo. Eu falei a mesma coisa que você, eu também não teria contratado. Exato. Não é essa a questão. Teria. Só que eu entendo as razões que levaram à contratação. Eu entendo, mas foi uma aposta. É campeão paulista, a questão é que ele veio para fazer algo diferente do Mano Menezes e do Felipão. Mas com que ele está fazendo algum dirigente acreditou que ele ia fazer algo diferente se o último bom trabalho dele nesse sentido faz mais de 10 anos? Mas qual foi o time bom também que ele teve nas mãos nos últimos 10 anos? Qual foi o time? Então a aposta, existe uma coerência. Por que ele não teve? Existe uma coerência. Não, por que as pessoas pararam de contratar o Luxemburgo, então? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Mas o Palmeiras... Nos últimos 10 anos, nenhum time grande e tal, pararam de contratar o Vanderlei Luxemburgo. Não é que polêmica, ele parou de dar resultado. Tanto resultado de títulos, vitórias, quanto de desempenho. Os times dele nunca mais nos últimos anos desempenharam um bom futebol. Aí você contratar um Luxemburgo como aposta, o Corinthians contratou o Thiago Nunes como uma aposta, tá dando errado. Não, mas ele era uma aposta. Essa é uma outra história. Agora, eu vou contratar o Luxemburgo e falar que eu tô fazendo uma aposta? No Luxemburgo? Não é uma aposta, um resgate. Gente, pelo resgate do quê? Se ele não fez nada. O Luxemburgo não fez nada que motivasse uma contratação dele pelo Palmeiras. O trabalho no Vasco dele é mediano, com um elenco mediano, campeonato mediano e um futebol fraquíssimo. Eu também não contrataria. Eu acho que o Palmeiras perdeu uma grande chance de modernizar trazendo o São Paulo. Exatamente. O São Paulo pediu o AW todo. Sim, você tá vendo, Rafa? Quem tá confuso aqui é o Celso. Não. É pelo contrário. O cara pisou no Palmeiras. Que, na verdade, eu tento entender as razões. São Paulo pediu. Eu não sou dono da verdade. Não dá, eu consigo entender as razões que levaram a diretoria do Palmeiras a contratar. Eu concordo com essas razões. Você não entende. Não, eu entendo as razões, eu não concordo com elas. Então... Essas razões que o Palmeiras apresentou, eu não concordo. O Garrafa não tem direito a réplica, alguma coisa? O Garrafa não tá mais lá. Onde foi, Garrafa, meu Deus do céu? Bom, enfim. Você abaixou o espírito de Roberto Avalone. Réplica. Só faltou falar o ponto. WhatsApp, a galera mandou recadinho pra gente, vamos lá. Alô, amigos da Gazeta, aqui é o Miguel de Piranga. Eu acho que o Otero devia ser titular, ele chuta muito bem. Um beijo, Michele, um abraço, amigos da Gazeta, tchau. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, boa noite, Thiago. Coloca o Otero pra jogar, beleza? Mário Farias, de Batista Campos, Belém do Pará, um abraço. Aí, galera do Gazeta Esportiva, Marcos Telemaco Borba. Eu acho que o Otero deve ser titular, e acho que ele devia ter sido titular no jogo contra o Botafogo, e acho que deve ser titular no Clássico, sim. Valeu, grande abraço. Marcos Telemaco Borba, corintiano. É nóis, vai Corinthians. Vai Corinthians! E o nosso colega de Belém do Pará, você viu? Que legal. E o nosso Miguelzinho também, muito lindo. O substituto. Participando com a gente aqui. Abraço pro Miguel. E pra mamãe do Miguel também. Amanhã acontece o reencontro de São Paulo, queridinho do Celso e do Salazar, com o Santos. Aliás, o cara era muito bom de relacionamento, São Paulo, né? Nossa, ótimo. De grupo, então. Precisava passar por 5 pessoas para falar com ele. Mas ele é bom técnico. Ele é bom técnico. Competente. Bom, e para esse jogo contra o Galo, o Cuca gostaria de ter mais opções no elenco. O departamento médico está cheio e quem conta tudo pra gente é o Mussetti. Boa noite para você, Michele, e para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. A bruxa tá solta no Santos. A lista de desfalques é impressionante e aumenta dia após dia. O técnico Cuca pisca e tem um desfalque a mais para escalar o Santos nesse Campeonato Brasileiro. E o último dessa lista é Caio Jorge, atacante que deveria ser titular, mas está com Covid-19. Mais um jogador testado com coronavírus. Na semana passada foi o Raniel. Os dois estão de quarentena e não enfrentam Atlético Mineiro, Clássico contra São Paulo sábado e Olímpia do Paraguai no retorno da Libertadores na terça-feira. Sem os dois centroavantes, Cuca tem apenas Marcos Leonardo, de 17 anos, para a posição. Cuca pode apostar no menino, improvisar ou até mudar o esquema tático, coloca 4 jogadores no meio de campo, escala só Marinho e Soteldo na frente.
Na defesa, a Cuca também tá cheio de problemas. Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Alisson estão suspensos. Veríssimo e Luan são os 2 zagueiros titulares. Alisson é o volante, primeiro volante e capitão. Com sistema defensivo problemático, o Cuca deve escalar Alex Nascimento, zagueiro da base que já havia estreado no Campeonato Brasileiro, ao lado de alguém improvisado. Pará ou Madison foram testados e podem desempenhar essa função. No meio de campo, Jobson deve substituir o Alisson. Além dos 2 jogadores com Covid e esses 3 suspensos, a lista no departamento médico é grande. Luiz Felipe, Jean Mota, Vladimir, Renier, Anderson Ceará, quase metade do elenco do Santos indisponível. Cuca cheio de problemas para essa partida contra o Atlético Mineiro, que marca o reencontro com Jorge Sampaoli, técnico de saída conturbada do Peixe em 2019. Mesmo com todos esses desfalques, deve ser uma história legal para a gente contar aqui no Gazeta Esportiva. É isso, Michele, um abraço para vocês e bom final de programa a todos. Beijo, Mussete, saudade de você. E você viu o que ele falou? Não. Pisca, o Cuca pisca e tem alguém no departamento médico. Mas, de qualquer forma, apesar de todos os problemas, o Cuca faz um bom trabalho no Santos. É início de trabalho, mas os resultados estão ajudando. O Santos tem um Marinho numa grande fase, muito tem o Soteldo. Quer dizer, então, se você pegar, aliás, do 1 ao 11 do Santos, né, os titulares, é um time bom. Faz frente deu a azar qualquer... com essas questões do VAR, né, Celso? Porque jogou bem contra o Flamengo, não ganhou. Não, porque o VAR acertou. Qual foi o outro jogo agora? Não ganhou, o Palmeiras perdeu. Mas vocês sentiram uma mudança, um ganho do Santos em relação ao Gesualdo? Drástico. Assim, claramente drástico. Eu entendo que o Santos melhorou muito a questão do futebol, do desempenho. O Santos hoje joga já muito melhor do que vinha jogando. É um sistema muito menos burocrático e com muito mais liberdade ao Marinho. O Marinho, você vê ele claramente quase como um líbero. Ele aparece do lado esquerdo, direito, no meio. Eu acho legal essa liberdade que o Cuca dá para ele. Gosto do time do Santos jogando. E assim, o Cuca não vai estar azar, né? Porque essa questão das lesões, dos desfalques, é normal, sempre acontece, vai acontecer aqui. Veio tudo de uma vez, de repente. E não é só isso, né? O Santos não consegue se reforçar, porque tem problemas legais para se reforçar. Está proibido pela FIFA. Então não pode chegar nem os reforços. E não chegam os reforços, ele ainda perde jogadores. E essa é uma questão simples de se resolver para o torcedor que não sabe. Não, é assim. Só ter dinheiro. Sim, não, eu digo assim, essa questão, o torcedor que não sabe... ele tem um problema na FIFA porque não pagou um clube, se não me engano, por causa do Kleber, né? Se ele Não só isso, tem o Soteldo, que ele está devendo, tem o Cueva, que ele está devendo. Mas a questão da FIFA... São todos eles. Se ele... com o Hamburgo, não é verdade? Dá mais de 30 milhões. Se o Santos paga, a partir do dia seguinte, ele pode inscrever novos jogadores. Ele só precisa de uns 40 milhões de reais. É uma questão de pagar, porque não é uma multa que fica perdurando. Pagou, está liberado para inscrever novos jogadores. Só quero lembrar vocês... O que você está fazendo? Eu esqueci hoje de desinfetar o ar. E só quero lembrar vocês que o Atlético Mineiro, do Sampaoli, que vocês... detestam. Eu não. É o time com melhor aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Não, mas está em terceiro lugar no campeonato, mas tem um jogo a menos. Não, ele é um grande. A informação que a gente tem, o Mussete é prova viva disso, é que ele não é uma grande pessoa, não é um cara fácil de se relacionar profissionalmente. Não vai sobrar ninguém no mundo. Chega nele, você tem que falar com o auxiliar para falar com ele, mas... Como técnico, o cara é muito bom, claramente ele é muito bom, isso é indiscutível. Você acha que o torcedor está muito preocupado se ele não fala com fulano, ciclano, beltrano, ou se o time dele está jogando bem? Por isso que eu digo, ele é um grande treinador. Rapidinho aqui, ó, vou mandar 3 abraços, eles são da Gaviões da Fiel. Vinícius Lúcio, Afonso Lúcio e Cláudio Lúcio. Será que eles são da mesma família? São. Beijão pra vocês, corintianos queridos. Olha, no começo do programa a gente falou se o Otero deve ou não entrar como titular do Corinthians no Clássico. Então, vamos voltar com o Jonas Campos, lá do Parque São Jorge, para ele falar dessa possibilidade, né? Se existe realmente, se passa pela cabeça do Thiago Nunes. Palpite, Jonas, você acha que ele será titular? E você tem direito à tréplica de se manifestar aqui, porque você foi citado por essas pessoas do programa. Michele, é o corneta do Thiago Salazar que está aí criticando o Sampaoli, mas eu já fui na Baixada Santista e vi Thiago Salazar e Jorge Sampaoli jogando futevôlei como dupla, hein? Essa é uma informação exclusiva, mas depois eu falo disso. Falando do Otero,
ouso dizer que ele será sim titular no clássico de quinta-feira contra o Palmeiras. Entrou muito bem contra o Botafogo, foi elogiado na entrevista coletiva pelo técnico Thiago Nunes. É um jogador de peso, cascudo, pode definir o clássico numa bola parada, então acredito que ele deva sim aparecer nessa equipe. Claro, eu posso quebrar a cara com esse palpite, mas tudo indica que sim. E o Otero já até manifestou publicamente a preferência por atuar pelo setor esquerdo ali do ataque, pela ponta esquerda. Então acho que ele pode justamente entrar ali na vaga do Gustavo Mosquito em relação ao último jogo. Não acredito que o Thiago Nunes vá, por exemplo, mexer na ponta direita onde está o Ramiro, jogador da confiança do treinador. Vale lembrar também que na armação das jogadas, o meia centralizado ali do setor ofensivo do Corinthians, existe uma disputa, já que o Luan está com um estiramento na coxa, dificilmente vai para o clássico. Arauz e Matheus Vital, teoricamente, brigando por essa vaga. O Otero ali acho difícil, justamente pela preferência dele em atuar pelo lado esquerdo da ponta do ataque do Corinthians. E o próprio Otero, ontem depois do treino, Michele, Salazar e Celso, falou sobre a expectativa para esse clássico e a expectativa de fazer o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians e quem sabe, claro, de falta. A expectativa maior que as pessoas têm é que saia o gol de bola parada. Então, ontem, sábado, tentei bastante, não consegui, mas tenho certeza que treinando cada dia vou acertar. Ganhar de qualquer jeito, acho que não é só minha, é do time inteiro, da torcida, das nossas famílias também. Esperamos bastante uma vitória. A gente sabe que é muito importante ganhar, mas se é clássico, a gente não pode perder. E para ele, viu, gente, não tem distância não. Contra o Botafogo no último sábado na Neoquímica Arena, 2 faltas na intermediária, próximas ali do meio-campo. O Otero foi para a bola e arriscou as 2. A primeira ele levou muito perigo, inclusive quase surpreendeu o Gatito Fernandes. A segunda ele acabou isolando, mas enfim, não tem distância para ele. É um cara que pode decidir na bola parada e certamente um ingrediente a mais para o derby desta quinta, 7h15, lá na Arena. Michele. Valeu, Jonas. Mas chegamos àquela questão que nós concordamos, né? Não. Que ele tem que jogar. Sim, que ele tem que jogar, mas pelo titular? Como titular, mas pelo posicionamento que o Jonas cantou a bola, ele acha que vai no lugar do Gustavo, que é onde eu colocaria, discordamos. O Otero, é evidente que ele bate bem na bola, isso não se discute, isso é claro. A questão é que ele não é útil só por isso. Nos jogos que ele entrou no time do Corinthians, ele deu outra movimentação. Aliás, não é só o futebol, ele tem a cara do Corinthians. A cara do Corinthians. Ele tem a garra, ele tem a vontade, a disposição, às vezes até passa do ponto. Poderia ter recebido o cartão amarelo, inclusive, porque imaginando ele com o apoio da torcida, com o galera da torcida, o que ele não faria. Nossa, e falta um Otero no São Paulo também. Falta um Otero em vários clubes. Em vários clubes. Tá faltando. Ainda mais que o jogo sem torcida. Então, e eu vejo ele no lugar do Gustavo mesmo. O Ramiro, eu vou te explicar. Para quem perdeu no início do programa, o Thiago acha que tem que sacar o Ramiro. Eu vou explicar por quê. O Thiago Salazar, porque quando fala Thiago, eu acho que é o Nunes, tá bom? É o Nunes, tá bom. Também, pode ser os dois. Ou a minha mulher brigando comigo. Por que não sacar o Ramiro? Porque o Thiago Nunes está realmente voltando às origens, então ele está atuado com 2 volantes que saem para o jogo, o Camacho e o Cantígio. E um homem mais centralizado para Mar, que é o Arauz, com o Ramiro fechando um pouco mais. Quando esse time perde a posse de bola, é um Deus nos acuda e fica muitos espaços atrás. Então o Ramiro é importantíssimo taticamente para fechar esse espaço. Se você tira o Ramiro, você deixa o time ainda mais aberto, um time que já está penando do ponto de vista defensivo. Eu vou te fazer uma pergunta. O Ramiro está ali para não deixar esses espaços. Esses espaços não estão acontecendo? Estão. Sem ele, então, seria pior. Será? Oh, claro. Sabe por quê? Porque é a dificuldade que o Corinthians... tem o Ramiro para não ter esses espaços. E esses espaços... Não, para ajudar na recomposição sem a bola. Então, sem a bola vira um 4-4-2. Tá bom, não está funcionando. Com a bola, um 4-3-3. Ou 4-2-1. Não está funcionando. Só que aí, com a bola, você tem o problema de ter
3 volantes, porque o Ramiro joga aberto na ponta direita, tudo bem. Mas ele sempre foi volante e agora está sendo escalado lá de uns tempos para cá. Quando você fala assim, 3 volantes, não tem o mesmo peso. 3 volantes. Júnior. Não é. 3 volantes. Cantillo funciona como meia, Camacho funciona como meia, o Ramiro funciona como meia. Tá bom, aí agora aquela questão, são todos meio campistas, tá bom. Aí o cara põe 3 volantes e fala, mas meu volante vai jogar como meia. Não é melhor então pôr um meia? Essa é a minha questão. Então, se você quer colocar o Ramiro num lugar que seria de um meia, aberto numa ponta direita, para chegar na área, para dar uma assistência, não é melhor ter um cara da posição que faça isso? E você tentar de uma outra forma consolidar o sistema defensivo? Claro que não. Porque a questão do Corinthians hoje eu tenho um Ramiro para dar uma segurança. Essa segurança não existe. Até pro lado do Fagner. Essa segurança não existe. Não está dando certo. O Corinthians toma gol todos os jogos. Inclusive, e é por causa do Ramiro. Inclusive o Thiago Nunes deu entrevista falando sobre isso. E é por causa do Ramiro. E com a bola, o Corinthians não tem a transição. Chega com pouca gente dentro da área, não tem transição, não agride o adversário, chuta pouco no gol, faz poucos gols e vence pouco. Então, na minha opinião, se você joga com 2 volantes, que o técnico está lá para isso, para treinar um time com 2 volantes, com 2 meias, 2 atacantes, fazer esse time jogar compacto, e você, até dessa maneira, Celso, você pode ficar mais tempo com a bola. Eu não consigo nem dar o kill aqui para contar, para falar que o Wellington... Ele engata uma quinta. O Wellington não foi relacionado, só para dizer, o que está na negociação com o Camacho? Sim. Não foi relacionado. Não, o Corinthians não vai contratar. Não, Michele, mas aí ele não foi relacionado porque ele tem 6 jogos. Se ele fizer o 7º, ele não pode ir para mais nenhum clube. Então ele não vai jogar isso, mais. Mas o Corinthians não quer. Mas o Corinthians esquece. Agora, a questão do Ramiro, para mim, você colocando 2 meias, por exemplo, você coloca ali o Vital, que eu acho que vai jogar no lugar do Luan, ou que seria o Luan, do lado do Otero, o time fica mais tempo com a bola. Mas ele ficando mais tempo com a bola, ele sofre menos na parte de trás. O Ramiro está jogando mata na frente e não está dando essa sustentação atrás. Não é nem a função dele. Eu gostei dessa defesa, desse ponto. Eu achei interessante. Não. Agora não pode jogar com 2 meias. Culpa do Ramiro. O Ramiro tem sido o jogador mais regular do Corinthians. Marcelinho e Ricardinho não jogariam juntos. Não teríamos mas Salazar, mas para isso você precisa de tempo. Eles estão jogando. O Corinthians não tem, o Thiago Nunes não tem, ninguém tem. Mas você está falando de um time que tem uma característica defensiva há 10 anos, que você está mudando agora. Mas ele não veio para mudar isso? Varinha de condão. Thiago ele não veio para mudar isso. Agora vocês são ofensivos. Não é assim. Então ou joga um ou joga o outro. Não, para. Tá certíssimo o Thiago Nunes. É aquela questão, ou joga o Everton Ribeiro, ou joga o Arrascaeta. Os dois juntos não dá. Aí contagiou o elenco do São Paulo. Dinismo, sei lá. O time tem jogado melhor e conseguido resultados. Amanhã tem o Red Bull Bragantino pela frente. Quem é o novo técnico do Red Bull Bragantino? É o Barbieri. E uma vitória deixa o tricolor como líder provisório do Brasileirão. O São Paulo treinou hoje aqui no CCT da Barra Funda. A equipe se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino amanhã no estádio do Morumbi. Fernando Diniz não deve contar com o Pablo por pelo menos 2 semanas após uma lesão na costela. A gente ainda não tem uma previsão exata, ele teve uma lesão muito estranha na região da costela, então não sei se 2, 3 semanas. Mas é difícil a gente ficar falando de tempo, porque é uma região estranha, uma lesão pouco comum. A gente espera que ele volte o mais rápido possível. Porém, a boa fase de Luciano está deixando os torcedores do tricolor animados. O atacante participou de 6 jogos desde que chegou, marcou 3 gols e deu 1 assistência. Outro atleta que também tem agradado muito a torcida e também a comissão técnica é o Brenner. Marcou o gol da vitória no clássico contra o Corinthians e balançou as redes de novo contra o Fluminense e deve ser titular no duelo de amanhã. Do CCT da Barra Funda, Guilherme Camarda para o Gazeta Esportiva. Boa, Guilherme, o São Paulo. Eu gosto disso, tá vendo? Quantos não criticaram a Bécio Fernando Diniz? Eu fui um dos poucos que fiquei defendendo o trabalho dele. 2. Eu também sempre defendi o trabalho do Fernando Diniz. Finaliza 20 vezes, 23 vezes, mas não ganha. Tá ganhando agora. Deixa o cara trabalhar. Eu vou descontar essa derrota para o Atlético Mineiro, porque para mim o VAR cometeu uma injustiça absurda com o São Paulo, naquele gol do Luciano. E aí não vem falar para mim, mas tomou 3-0. Meu amigo, futebol não é assim. Se ali sai 1-0 para o São Paulo, ninguém tem condição de dizer o que seria daquele jogo, se o São Paulo perderia, tomaria virada, se ganharia, enfim. Isso eu concordo também. O Corinthians meteu 2-0, tomou 3-2 em 15 minutos. Exatamente, não dá para saber o que aconteceria, mas uma coisa é você sair perdendo, outra coisa é você
vai lá e faz um gol no adversário. O São Paulo vinha de uma sequência boa, tomou essa paulada do Galo, mas acho que o Diniz está encontrando o time, ô Celso. E o Chico Lang falou ontem uma coisa que eu achei muito interessante, e vou até repetir aqui, parafraseado, porque eu acho que ele tem razão. O fato de não ter torcida está ajudando muito essa molecada, sabe? A ganhar confiança, menos pressão e tal. Assim. Bom ver jovens valores despertando para... Bom, acionando novamente Osmar Garrafa, direto da Academia de Futebol, com mais informações do Palmeiras. Garrafa, tem jogador de volta aos treinos com bola, né? No processo de transição, Michele. São dois jogadores importantes que vinham trabalhando como titular com o Vanderlei, o lateral Marcos Rocha e o hoje zagueiro Felipe Melo. É verdade que os jogadores voltaram ao campo hoje, mas ainda treinam em separado, estão naquele processo de transição, não é? Se adaptando fisicamente, os dois voltando de lesão muscular. E aí, os dois atletas, apesar de terem sido novidades hoje no gramado, eles estão fora do clássico de quinta-feira contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica. Com isso, o Luan, que cumpriu suspensão contra o Bragantino, volta normalmente na zaga do Palmeiras, no lugar do Vitor Hugo. E vale lembrar, não é? Vocês estão falando aí da evolução do São Paulo, o Camarda trouxe aí a informação, São Paulo voltando a vencer, vice-líder da competição. Só para o Thiago Salazar refrescar a memória dele, o Palmeiras tem um jogo a menos do que os seus principais rivais que estão acima dele na tabela. Se o Palmeiras vencer esse jogo que ele tem a menos, o Palmeiras será o vice-líder do Campeonato Brasileiro nesse momento. Só isso. Aí, tá vendo, Salazar? E outro, o Garrafa é resultadista. É Neoquímica Arena, não é Arena Neoquímica. Arena Neoquímica é como eu acho que tinha que ser, mas é Neoquímica Arena. Bom, Salazar, e aí? E aí, ué, o que você quer que eu diga? Até aí... Diga amém. Amém do quê? Amém no cara. O Garrafa é resultadista, tá aí com essa coisa. Por isso que o futebol tá essa draga. É simples. O Palmeiras não tá jogando nada. E além de não estar jogando nada, não tem... O Palmeiras do Filipão não jogava nada, o Palmeiras do Cuca não jogava nada, mas ambos venciam. Garrafa quer falar mais uma coisinha, peraí. O Palmeiras do Luxemburgo mais empata do que vence. Peraí, Salazar, fala, Garrafa. E joga nada também. A palavra é sua, Garrafa, agora. Não. Mas dessa vez, sem cutucadas do Salazar, vamos ouvir as novidades do Palmeiras, o Marcos Rocha e também o Felipe Melo, da expectativa de que muito em breve eles possam estar trabalhando com o Luxemburgo. Se vencer o jogo que tem, será o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Tentando evoluir o mais rápido possível para estar apto e à disposição do Vanderlei Luxemburgo, mas com cuidado, paciência, porque uma lesão muscular a gente tem que tomar um pouco de cuidado, talvez a ansiedade em voltar antes do prazo pode causar outra lesão. Então, esse cuidado que o Palmeiras tem é importante para nós jogadores. Agora um processo de transição, né? Saindo um pouco da academia, da fisioterapia e já entrando no que se diz campo, bola, né? E a gente espera poder estar de volta ajudando o clube, ajudando os companheiros, ajudando o Palmeiras o mais breve possível. Bom, aí, portanto, a palavra desses dois jogadores, o Marcos Rocha e o Felipe Melo, repito, estão voltando, mas ficam de fora do clássico da próxima quinta-feira. E sem alfinetar o meu amigo Thiago Salazar, o Palmeiras, se ganha o clássico quinta-feira contra o Corinthians, Luxemburgo será levado ao céu. Um abraço, tchau. É verdade, Garrafa, valeu. Esse Garrafa é um brincalhão. Se não ganhar, só para dizer, se ele empatar mais um jogo, será o quinto empate do Luxemburgo no Palmeiras. Meu amigo, olha o jogo contra o Bragantino. O Palmeiras venceu por puro individualismo. O Palmeiras, no futebol que nós temos, nivelado por baixo, mas nivelado aqui como nós temos no Campeonato Brasileiro. Se você tem um elenco como o do Palmeiras, você tem o retorno do Gabriel Menino que vai lá no lance individual e resolve. Você coloca um William no segundo tempo. Na verdade. Desculpa, Gabriel Veron. E aí você tem o William para entrar, você tem jogadores ali que podem, em um lance, resolver. E é isso
que está dando sobrevivência ao Luxemburgo. Porque o trabalho dele, se a gente olhar para o trabalho dele como técnico, o sistema do Palmeiras, o coletivo, não existe. É péssimo. E ele tem mais empates do que vitórias no Brasileiro. Mas aí também, mas aí é que eu discordo. Você já chuta o balde, você já desdenha. Não adianta brigar com os números. Eu simplesmente falo que é ruim. Como é ruim? Se o Garrafa acabou de informar que se o time pode chegar à vice-liderança no campeonato, mas como é que é eu não ruim? Entendo. Você, uma hora, eu não posso olhar para o resultado, é para o desempenho. Agora você quer olhar para o resultado. Aí, de novo, não dá. Estou falando é que você está brigando com um número. Eu não me apego a mais empatou do que venceu. Mas os números estão aí. Eu falei assim, os números são favoráveis. O futebol apresentado, não. Péssimo. E aí a crítica. Ponto. Se você falar que o futebol é ruim, ok, eu não considero que os números são favoráveis. Agora falar que os números são ruins, aí é brigar com a matemática, pelo amor de Deus. Eu não considero 4 empates e 3 vitórias bons números para esse time do Palmeiras. Bom, último contato com o Jonas Campos lá do Parque São Jorge. A promessa do Corinthians de pagar os salários atrasados hoje foi cumprida, Jonas? Diga aí. Fala, Michele. A gente segue acompanhando essa situação. Até o momento ainda não caiu nada. Inclusive hoje vence aí o 4º mês de salário atrasado para os jogadores do Corinthians. Então a situação bastante complexa. A expectativa da diretoria arcar pelo menos com 2 folhas salariais, né, para tirar um pouco desse atraso. E olha, se não acertar essa semana, Michele, não acerta nunca mais. Por quê? Porque essa semana o Corinthians conta com uma grana boa aí da venda do Carlos Augusto, né, que foi para o futebol italiano, lateral esquerdo jovem. O Corinthians vendeu esse jogador e espera receber essa semana 25,7 milhões de reais. E também o valor antecipado da venda do Pedrinho, 117 milhões de reais, um valor antecipado aí por causa de uma parceria do Corinthians com um clube alemão. O Pedrinho, vale lembrar, vendido ao Benfica de Portugal. Então a expectativa é de que nessa semana pingue para o Corinthians na conta nada mais, nada menos do que 142 milhões de reais. E, claro, a expectativa de que tudo se resolva. Inclusive, até o Thiago Salazar apurou essa informação de que o planejamento era arcar com pelo menos 2 folhas salariais nesta terça-feira. Ele pode até dizer para a gente se já caiu, se já não caiu. Mas, enfim, a expectativa é que a diretoria resolva pelo menos boa parte, né, metade aí desses meses de salários atrasados durante essa semana e principalmente antes do derby de quinta-feira contra o rival Palmeiras. Michele. Valeu, Jonas. Pingou na conta? Então, a questão é... Você pode até falar sobre essa questão de pingar na conta ou não. A questão é o efeito que isso pode trazer. Os jogadores vão fazer corpo mole se não receberem salário? Se não receberem... Não vão fazer. Ainda mais no clássico contra o Palmeiras. Não fizeram até agora. Não vão fazer. Não vão fazer. Agora, se cair antes do clássico... melhor ainda. Poxa, muda o astral. O astral. Imagina, você olha lá na sua conta, você estava vendo agora, né? Vamos imaginar que o que você viu que era a fatura do seu cartão de crédito, que estava zerado, fosse a sua conta. Eu mostrei para ele minha fatura do cartão de crédito. Aí vamos imaginar que fosse a sua conta. Minha fatura deu R$0, então, gente. Aí vamos supor, a sua conta está lá, 0. Aí, de repente, você olha e está assim... O quê? Tem lá uns milhares de reais. Aí você fala assim... Na fatura não, ou eu ganhei... Não, na conta corrente, isso. Ai, que delícia. Aí você vai falar assim, já muda o astral. Um sorriso vem daqui, é humano. A questão aí, eu vou começar pela informação. Eu falei aqui na sexta-feira, o plano do Corinthians era pagar tudo até o dia 15 de setembro. Essa foi a promessa aos jogadores. Até 15 de setembro nós vamos pagar tudo. E aí o que eu consegui apurar na sexta-feira? Terça, hoje, no caso... 2 folhas seriam pagas. Hoje venceu a 4ª folha. Quantas folhas tem? 4 meses atrasados hoje. Hoje completou o 4º mês. Vão pagar e o que me disseram, terça-feira vamos pagar 2 e na semana que vem outras 2. Ou seja, pagaremos tudo antes do prazo que havíamos prometido, 15 de setembro. Por isso que isso está sendo conversado muito lá, como disse o Ramiro outro dia, olho no olho, por isso que os jogadores estão tranquilos. A diretoria está chegando lá e falando, a situação é essa, vamos receber dinheiro tal dia, vocês vão receber tal dia, está atrasado, mas vamos pagar. E por enquanto está tudo sendo cumprido. A informação que eu tive aqui, vindo para o estúdio, é a seguinte, o Corinthians de fato cumpriu com a promessa e programou o pagamento agora, na noite dessa terça, de 2 folhas salariais. Esse pagamento agora é só uma operação do banco, deve cair amanhã na conta dos jogadores, ou seja, na véspera do clássico contra o Palmeiras. Todo mundo sorrindo pro jogo. E semana que vem, outras 2 folhas. A promessa é que na semana que vem as outras 2 serão pagas. Show! Vídeos de WhatsApp, pode pôr na tela. Abraço aí para toda a equipe da Gazeta. Tobias de Mogi das Cruzes, corintiano.
Acho sim que o Otero deve entrar jogando sim, que é um grande profissional e com um lance ele pode decidir o jogo. Boa noite, meu nome é Evandro de Jandira, palmeirense. Pode jogar Otero que nós vamos ganhar e vai Palmeiras! Boa noite, Michele, Celso, Salazar, Antônio Scott de Santo André, corintiano. E na minha opinião, o Otero tem que ser titular, sim, já no derby. Abraço! Abraço! Agora eu tenho o Antônio Scott mandando mensagem pra mim aqui no Instagram. O Antônio Scott, ele quer o carrinho de rolimã, mas aí vamos ver quem vai ganhar, né? Ó, resultado da enquete, a gente perguntou se o Otero deve ser o titular no Corinthians no derby, né? E a maioria respondeu que sim. Com 98%. Nossa, poucas vezes acho que eu vi esse número. Nunca vi isso. Olha, por hoje é só, galera. Passou rápido, né? Mas amanhã a gente tá de volta. Sigam o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Tchau, Celso. Tchau, Salazar. Valeu. Beijo, tchau. Abraço. Valeu.